Ucrânia. O ditador Bashar al-Assad deixou hoje a Síria depois que rebeldes extremistas tomaram a capital Damasco. Segundo a agência estatal russa de notícias, Assad está em Moscou, onde teria recebido asilo político. A queda do ditador ocorreu depois de 50 anos da família dele no poder. Demorou pouco para que apagassem o rastro de Bashar al-Assad. As ruas de Damasco foram tomadas pelos rebeldes armados e pela população que saiu às ruas para comemorar. Parece um sonho, diz o soldado da milícia. Não houve resistência nem conflito. Os militares do exército tiraram a farda e colocaram roupas civis. E um avião, provavelmente levando o ditador Bashar al-Assad, partiu de Damasco. Pouco tempo depois, o sinal do radar foi desativado. Hoje à tarde, a imprensa oficial russa informou que Assad e sua família estão em Moscou, onde receberão asilo. E o apresentador da TV estatal síria anunciou: depois de 50 anos de injustiça e 13 anos de crime e tirania, é o fim desta era sombria e o começo de uma nova era na Síria. O palácio em que Assad morava foi invadido. Imagens publicadas nas redes sociais mostraram invasores chegando ao que disseram ser a coleção de carros de luxo do ditador na garagem. O líder dos rebeldes foi recebido pelos apoiadores numa das principais mesquitas da capital síria. Abu Mohammed al-Golani, de 42 anos, é o chefe do Hayat Tahrir al-Sham. O grupo armado é considerado terrorista tanto pelos Estados Unidos quanto pela Europa. Era, até 2016, afiliado ao Al-Qaeda de Osama Bin Laden. É um grupo jihadista que usa a violência para estabelecer um Estado baseado na interpretação que faz dos preceitos da fé islâmica. Al-Golani disse: em 11 dias, com a graça de Deus, a Síria foi libertada de norte a sul, de leste a oeste. Isso foi a ajuda de Deus. Graças a Deus, testemunhamos com nossos próprios olhos como 13 anos de sofrimento estão sendo curados através dessa grande vitória. Foi no dia 29 de novembro que a organização liderada por Al-Golani tomou a segunda maior cidade síria, Alepo. As forças do governo e caças russos tentaram conter a expansão com bombardeios aéreos. Atacaram também a cidade de Idlib, já controlada pelos rebeldes. Mas no fim do dia, os soldados dançavam sobre fotos do ditador Bashar al-Assad. Logo depois, restabeleceram energia elétrica em Alepo e começaram a distribuir pão para a população. No dia 1º de dezembro, Assad se encontrou com o ministro das Relações Exteriores iraniano Abbas Araqi, que disse que a situação era difícil, mas que o regime de Assad prevaleceria. Só que os avanços a partir daí foram muito rápidos. Os rebeldes chegaram a Hama e a Homs. Enquanto avançavam, abriam portas das cadeias e liberavam prisioneiros do regime de Assad. Hoje, chegaram a Damasco, onde entraram sem resistência. De acordo com o professor Hussein Kalut, a saída de Bashar al-Assad sem confronto foi negociada. Houve um processo de diálogo e um processo negociado para a transição no poder. Isso ocorreu a partir de uma reunião entre russos, cátares e turcos que ocorreu há alguns dias no Catar, em Doha, entre o chanceler da Rússia, do Catar e da Turquia, em que se acordou que o Assad deixaria o poder e o exército não empregaria as armas, o exército sírio. Se não tivesse ocorrido esse diálogo, provavelmente teríamos visto derramamento de sangue, mortes e combates de uma escala maior. Durante 13 anos de guerra civil, o governo de Bashar al-Assad foi sustentado com a ajuda do Irã e da Rússia. Mas com a guerra na Ucrânia, a Rússia concentrou seus esforços no conflito em que está diretamente envolvida. E o Irã, apoiando o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano, que lutam contra Israel, também se viu sem condições de continuar o apoio à Síria.
Na sexta-feira, o exército iraniano retirou seus últimos militares que ainda defendiam o regime de Assad. Não se sabe agora como ficará o futuro na Síria. O primeiro-ministro Mohammad Ghazi al-Jalali disse que ficará no país para garantir uma transição pacífica de poder. Pediu eleições livres e disse que está pronto para trabalhar com quem quer que os sírios escolham para ser seu novo líder. Os rebeldes do Hayat Tahrir al-Sham disseram que não vão invadir prédios do governo e que vão trabalhar ao lado do primeiro-ministro. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden disse que esse é um momento de oportunidade para o povo sírio, mas também de incerteza. Disse que vai trabalhar com seus aliados regionais para minimizar os riscos e que sabe que esse é um momento de oportunidade para outro grupo terrorista, o Estado Islâmico, se aproveitar da situação para se restabelecer. E além de Joe Biden, outros líderes mundiais comemoraram a queda de Bashar al-Assad. Eles também demonstraram preocupação com o futuro do país e com a estabilidade ali na região. Então a gente vai a Nova York conversar com o repórter Felipe Santana. Oi, boa noite, Felipe. Quais as informações você tem a mais pra gente? Oi, Poliana. Boa noite para você, boa noite a todos. Poliana, no pronunciamento de hoje, o presidente Joe Biden disse que o exército americano fez ataques a bases do grupo terrorista Estado Islâmico. A organização dominou um grande pedaço do oeste do território sírio, ocupando ali um vácuo de poder que começou com a Guerra Civil de 2011, mas foi quase todo aniquilado 5 anos mais tarde. O presidente americano eleito, Donald Trump, que vai assumir o cargo em janeiro, disse que a Rússia não estava mais interessada em proteger o Assad por causa da Ucrânia. Ontem, ele tinha dito que a Síria não era problema dos Estados Unidos e que o país deveria ficar de fora da crise. Amanhã, aqui em Nova York, o Conselho de Segurança da ONU vai fazer uma reunião a portas fechadas. Foi um pedido da Rússia, que era a maior aliada do regime de Bashar al-Assad. O chefe da Agência da ONU para Refugiados, Filippo Grandi, disse que para os mais de 5 milhões de sírios que buscaram abrigo em outro país, o momento vai definir se eles vão voltar para casa ou se vão continuar vivendo longe. E que tudo isso depende de uma transição pacífica de poder.